Tá arrumando agora. Oi, gente, a nossa penúltima aula pelo CSSP em tempos de pandemia. E a gente vai falar agora de um curto período do Brasil, né, que vai de 90 a 2020, e a sua frágil retomada democrática. Por que é uma frágil retomada democrática? Primeiro, porque quando a gente foi para a rua gritar impeachment do Collor, derruba o Collor, fora Collor, o que a gente queria eram novas eleições. E a gente tinha, vamos combinar que a gente tinha um sonho de um PT aguerrido para pegar o governo em 92, mas o PT já não era mais aguerrido. Em 89, quando Lula versus Collor, e com todo o peso da Rede Globo, Bandeirantes e outras emissoras, o Lula não conseguiu se reeleger, e há quem diga até que houve fraude, mas como ainda era voto no papel, não teve recontagem, houve todo um nhenhenhé para não ter recontagem, o Collor foi declarado eleito, e a Globo fez uma pressão enorme em cima disso, teve um debate, o último debate foi uma aberração, enquanto se coloca no último comício do Lula aqui no Rio de Janeiro, do qual eu estava, eu e meus 26 anos estávamos lá, né? Tinha 1,5 milhão de pessoas na Candelária, e isso aconteceu em São Paulo botou até mais do que o Rio de Janeiro, Minas, enfim, o Brasil inteiro no último comício do Lula versus Collor, que foi entre a última semana de novembro, porque as eleições eram 15 de novembro, então você fazia o segundo turno dia 29, como está acontecendo agora por causa da pandemia. Foi um estrondo da boiada. A última semana, o Lula fechou a campanha aqui no Rio de Janeiro, nem sei porquê, né, já que a base dele era São Paulo, mas o último comício foi uma sexta-feira, dia 27 de novembro. Eu estava lá, um dia depois do meu aniversário, depois eu fui beber, crente que o Lula tinha ganho, e o Lula não ganhou, porque não ganhou. Né? Então, houve toda uma reformulação dentro do PT para que o Lula um dia chegasse à presidência, que esse dia a gente vai falar daqui a pouquinho, vai chegar. Mas a gente vai conversar agora do Brasil de 20 anos, né? 1990 a 2020, que é um Brasil de uma muito frágil democracia. Primeiro, porque a Constituição de 89, que tinha 500 mil pontos a serem confirmados e que o PT podia ter feito, o PT não fez. Quando você fala de uma frágil democracia, você fala de uma privatização da Vale do Rio Doce feita pelo Fernando Henrique Cardoso, cheio de fraudulência, e o PT tinha toda a documentação para estatizar a Vale do Rio Doce, e o PT não quis fazer. Então, essa frágil democracia que começa em 1990 com o Collor e termina claramente em 2016 com o impeachment da Dilma, tem toda uma estrutura da onde o PT disse amém. E é onde o PT perdeu e está configurado agora, né, na eleição municipais de 2018, que o PT está morrendo, está moribundo. E eu sinceramente espero que ele morra de vez, tá? Não que o PSOL seja melhor do que ele. O PSOL é filho caçula do PT. Mas eu espero que o PSOL, sendo filho caçula, tendo visto as merdas e absurdos que o PSTU, filho mais velho, fez, enverede por outros caminhos. Mas o trotskismo é sempre aquilo, né? Arrumar, negociar, fazer não sei o que, sei lá o que, e nunca chegar a lugar nenhum. Então, vamos lá?
1990, 1º de janeiro de 1990, eu e meus 27 anos, né, que eu ia fazer 27 anos em novembro, mas eu já conto na virada do ano, Collor é eleito num governo que marca uma submissão aos interesses norte-americanos, de uma submissão ao neoliberalismo, que foi o vídeo anterior, né, com a Margaret Thatcher, o Ronald Reagan, privatizando tudo na Inglaterra. Nos Estados Unidos até que nem, porque os Estados Unidos já não tinha muita coisa para ser privatizada, porque os Estados Unidos já nasce uma nação liberal, onde o Estado já não se mete muito. Mas a Inglaterra tinha, né, muitas coisas nacionais. As minas de carvão, as estradas de ferro, o transporte público, a saúde pública. A Margaret Thatcher detonou com tudo, privatizando tudo, que é uma coisa que os ingleses estão há mais ou menos 10 anos desestatizando. Tá? E agora com o bebê Johnson, a saúde vai ser estatizada novamente, até porque ele teve Covid, se lascou na Covid e entendeu que o serviço público tem que ter qualidade. Ele está estatizando o serviço de saúde pública na Inglaterra. Então, o Collor chega nesse auê das privatizações e uma das coisas que ele faz, junto com a sua ministra da Fazenda, a Zélia... esqueci o sobrenome dela. A Zélia Dentuça, vamos chamá-la de Dentuça, porque eu esqueci o sobrenome dela, é confiscar a poupança e fechou os bancos por 3 dias, né? Deu feriado bancário por 3 dias. No 4º dia, a poupança confiscada com tudo que a gente tinha juntado. Eu não perdi porque eu não tinha dinheiro juntado, tá? Mas o meu pai perdeu uma grana que a gente só conseguiu rever depois de mais de 10 anos dele morto. Então, o dinheiro que era dele ficou para a mamãe, coisa e tal. Mas muita gente se ferrou. E eu me lembro, eu estava trabalhando no centro da cidade, eu trabalhava numa revista de turismo. Tudo que a gente pôde ficar foi com R$50 para passar o mês. R$50 para passar o mês, tá? Bonito isso, né? Em contrapartida, o Collor tinha lá o seu Queiroz, que era o PC Farias, que foi assassinado em 94, numa outra conjuntura. E o Collor rouba demais. Não é que o Collor tenha roubado mais ou menos do que os outros. O problema é que a roubalheira do Collor afetou as indústrias de base. Afetou a Votorantim, que era a indústria de cimento. Afetou a burguesia financeira, quando ele acabou com o overnight que virava, você botava R$1 na conta hoje, amanhã virava 24 horas, já era R$10, e o banco lucrava muito com isso. Ele acabou com o overnight, confiscou a poupança, ele deu uma porrada violenta nos bancos e jogou o Brasil numa recessão enorme. Então, junto com isso, mas com toda a roubalheira que ele estava fazendo, o irmão dele abriu o bocão, né? Foi um escândalo nacional. A gente vai para a rua pressionar que a eleição seja anulada, porque a gente não queria o Itamar Franco. A gente sabia que o Itamar Franco não prestava. Vice de vagabundo, vagabundo é, gente. Então não adianta também ir para a rua pedir fora Bolsonaro e viva Mourão, porque vice de vagabundo, vagabundo sempre será. Só que a gente não conseguiu tanto assim, a gente conseguiu um meio termo, como sempre, né? A gente apanha, toma uma bomba, porrada, sei lá o quê, mas nunca saímos do meio termo. E o meio termo foi qual? O Collor sofreu impeachment, ficou 8 anos sem poder se candidatar, né? Concorrer a cargos públicos, coisa que eu acho que ele deveria ter ficado pro resto da vida. Hoje ele é senador e ainda abraça bolsobosta por aí, mas tá. E aí fica no lugar dele o tupetudo, o cara de nada, do Itamar Franco, que vai empurrando com a barriga, revive o Fusca, que não deu certo, e cria todo um tapetão verde
para o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, sonho da Globo, que até hoje ela não esquece esse sonho, ela continua jogando para esse sonho, sonho da Folha de São Paulo, sonho do Estadão, que ontem, dia 22 de novembro, veio com né, um editorial nojento, jogando contra o Boulos. Não que eu gosto do PSOL, mas o PSOL é muito melhor do que o PSDB, o Boulos é muito melhor do que o Covas, mas, né, o Estadão veio com esse negócio que não é hora de nos aventurar, e foi que não é hora de nos aventurar que o Fernando Henrique Cardoso ganhou as eleições em 1994, com um plano real. Tudo bem, gente, de 94 a 98, o plano real, o real, fazia frente ao dólar. De 94 a 98, a gente teve uma estabilização da inflação. Dona Ruth Cardoso, uma socióloga porreta, criou as cotas, né, para colocar mais negros nas universidades, mais indígenas. Porém, o Fernando Henrique Cardoso, dono da caneta, não ratificou as terras indígenas que estavam na Constituição. E o Lula também não fez. E a Dilma também não fez. Tá? Essas terras estão lá, penduradas na Constituição, esperando uma canetada, que não veio pelo Fernando Henrique, que não veio pelo Lula, que não veio pela Dilma e que jamais virá pelo Bolsonaro. Então, a gente tem que deixar isso muito claro. O PT também não fez. O Fernando Henrique também não fez. E não vamos esperar que o Bozo faça, porque o discurso do Bozo sempre foi de intransigência racial, étnica, claramente. Então, bora 94, 2002. Fernando Henrique cria um plano real, o negócio fica mais ou menos bonitinho. Ele privatiza dentro da privatização, né, dentro do escândalo da privataria tucana, que é um livro que vocês precisam ler. Vai a Vale do Rio Doce, vai a nossa telefonia, né, Embratel, que cada estado levava seu nome. São Paulo era a Telesp, Rio de Janeiro era a Telerge, enfim, vai tudo pro ralo. E vai também a Light, faltando 2 anos para a concessão inglesa acabar e a Light ser verdadeiramente brasileira. Em 1996, o Fernando Henrique privatiza. Teve briga? Teve. Teve porrada de rua? Teve. Eu estava lá, eu estava. Mas a gente perdeu. Bom, nesse contexto, chegamos em 2002. E a esperança vencendo o ódio. Não, esse negócio é mais agora, né? Mas era esperança. Era Lula lá, estrela brilha, Lula lá, Lula lá, Lula lá. 2002, infelizmente, com o meu voto, o Lula foi eleito primeiro nordestino com histórico de metalúrgico, chegou ao poder. E olha, 2 meses depois de eu ter depositado meu voto no Lula, o meu arrependimento estava sacramentado. Eu, que já sou anarquista desde 94, desde que eu saí do PT, e não consegui ficar no PSTU, que é um partido muito merda, muito merda, eu freiei e votei no Lula em 2002 para minha eterna, né, o meu eterno arrependimento. É arrependimento esse que eu deixei um pouquinho de lado e votei em 18 no Haddad, mas é porque era outra conjuntura. O governo Lula tem avanços sociais? Sim, porque ele não podia fugir do plano piloto do PT, mas acontece que ele dá uma migalha para você, pobre, com Bolsa Família, que custa R$70 por pessoa da família, então pai, mãe, 2 filhos, R$200, e ele dá milhões, bilhões, bilhões e bilhões para bancos. Ele fecha os olhos para a questão agrária, ele fecha os olhos para a questão indígena, ele fecha os olhos para a privataria tucana.
por toda a treta e mutreta que aconteceu na privatização da Vale do Rio Doce, da Light, de outras, ele não reestatiza essas empresas que era projeto político do PT de fazer. E ele fecha com o Centrão, ele fecha com o PMDB, ele fecha com quem tem de pior no Congresso, além de, é claro, gente, o Lula roubou. Gente, não pode não ter roubado um triplex, mas existe problemas aí no acidente de Alcântara em 2005, existe problemas aí na compra de caças da Noruega em 2008. Problemas esses que a gente sabe que rolou muita corrupção e o Lula não só se calou, como ele ganhou muito dinheiro. Não podiam pegar ele por esse ângulo, porque isso levaria a aeronáutica junto com ele, levaria outros setores junto com ele. Então inventaram um triplex, que na verdade nem era dele, mas ele pagou. Pelo crime que ele não cometeu, ele pagou por todos os crimes que ele cometeu. Gente, muita atenção, o PT não presta. Muita atenção, o PT não presta. Votar no PT é só em último caso, como foi em 2018. Fora isso, anula, ou nem vai lá naquela merda, porque eleição burguesa não nos representa. Bom, vamos lá. 2010, 2016, governo da timoneira da nação, Dilma Rousseff, cujo em 2013, com toda a pressão da Copa e da Olimpíada, ela colocou mesmo o exército dentro da favela da Maré e do complexo do Alemão, aonde inúmeras pessoas, foram para mais de 300 pessoas assassinadas, todas negras, todas pobres, todas faveladas. E aí que a gente não consegue entender por que a favela não vota mais no PT. Não vota porque o PT matou favelado na figura da dona Dilma para garantir a Copa e as Olimpíadas. E houve o grande levante, do qual eu tenho muito orgulho de ter participado, de 2013, aonde o que a gente queria era educação padrão FIFA, saúde e educação FIFA, e já estava tudo privatizado com as bênçãos do seu PT. Não foi à toa que em 2016, na conjuntura que o PT quis colocar o Michel Temer como vice, a dona Dilma tomou uma rasteira e ela não teve apoio popular, porque o povo da favela, da Maré, da Rocinha, do Alemão, estavam com o exército na sua cola. Os petroleiros tinham acabado de tomar muita porrada com a privatização do Campo de Libras, e eu estava junto. Então ninguém teve além daquele grupinho, medíocre, pequeno burguês das universidades, que foi lá, saco de bandeirinha, legal, pé golpe, o resto da população cagou, porque a Dilma cagou pra gente. O PT cagou pra gente. Se o PT cagou pra gente, a gente caga em quilos para o PT. Olha Tiburi em 2018, que não chegou nem perto do segundo turno. Olha a Benedita agora em 2020, que ficou lá em 5º lugar. Olha a gente aí disputando entre um cretino de um paspalho e um escroto de um eixo desnutrido. E cadê a Benedita? Ficou lá em 5º lugar. E por que ela ficou em 5º lugar? Porque a favela não abraçou a negra favelada, entendendo que a favela foi traída pelo PT. Tem que entender isso, tá, gente? Tem que fazer essa leitura bonitinho. Então, vamos lá. 2016, a timoneira da nação, que golpeou a classe trabalhista, golpeou os trabalhadores, tomou um golpe, E aí veio o morcegão, o Draculão, o Michel Temeroso, levou a gente pra merda com a reforma trabalhista, com a reforma do ensino médio, e sacramentou, a eleição
do pior presidente que a gente pode ter na nossa história, que é o inepto, o marginal, eu não sei nem como descrever Jair Bolsonaro, né? Ele é inominável. E é nesse governo inominável que a gente está mergulhado numa pandemia de um coronavírus, aonde a economia tinha que ser parada, as pessoas tinham que ser amparadas, né? O serviço público tinha que ser restabelecido, e a gente está chegando aí com 6.893 kits de teste rápido que custaram uma bagatela de 32 bilhões, perdendo a validade no mês que vem, sem nunca terem sido usados com o coronavírus. Mas como é que eu vou chamar? Como é que eu vou dizer? Mais descontrolado do que nunca. E é por isso que, mais uma vez, a penúltima aula desse ano, pelo CSSP, pré-vestibular comunitário, está sendo pelo YouTube. Semana que vem a gente vai falar, é a nossa última aula, a gente vai falar do mundo, década de 90, 2000, e a gente encerra. Gente, eu sinto muito pelo Brasil que a gente vive. Eu sinto muito estar chegando daqui a 3 dias, aos 57 anos, num país que nos odeia, que nos mata, porque eu sou negra, eu sou pobre, eu estudei, eu virei professora, mas isso não mudou meu status. Negra, mulher, pobre, num país que nos odeia. E a gente vai ter que estudar muito para tentar comer o feijão com arroz do amanhã. Tá legal? Semana que vem a gente termina isso aí. Um beijo para todos.